Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos céus, Centro Espírita Obreiros do Senhor, a esta tarefa que é a Escola de Paz Eurípides Barçanufo, cujo lema da escola é educar-se para educar. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida, qualquer pessoa que tenha um crachá, podem perguntar, tá? Temos um encaminhamento para entrevista, e assim que termina a palestra, que é uma meia hora, 40 minutos, temos um encaminhamento para o passe, tá bom? Espero que gostem, que voltem sempre, tá bom? Então, sem demorar mais, vamos nos sentando confortavelmente. Respira fundo, relaxa o ombro, tira aquele peso de fora. Vamos deixar tudo que nos aflige, um pouquinho pelo menos, do lado de fora. Vamos dar aí o espaço para Jesus, para que toda a espiritualidade traga para todos nós aquilo que aqui viemos buscar, aquilo que necessitamos, e por isso estamos aqui hoje. Vamos pedir ao Pai para que tenhamos uma estada bem tranquila, para que as nossas preces sejam e com certeza serão ouvidas, com essa certeza de que seremos ouvidos. Da mesma forma, seremos curados naquilo que precisamos. Precisamos entender a forma como Jesus nos cura. Sempre temos uma pressa, uma urgência, mas é preciso dar tempo para que Jesus cuide de nós. Em primeiro passo, abrindo os nossos corações para Ele. E agradecendo que podemos estar aqui hoje, recebendo todas essas dádivas. São tantas energias boas, a espiritualidade toda aqui presente, trabalhando de uma forma incessante. Obrigado, Pai, por mais este momento. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje é a verdadeira riqueza. Angústia versus paz. Será que a gente fica rico hoje? Ele tem a fórmula. Então eu peço que recebam com todo carinho nosso querido Maurício Voltolin, nosso parceiro de tarefa. Obrigado. Se for um pouquinho maior, eu tenho que ter um suporte aqui. Boa tarde. Todos bem? Bom. Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, como o Antônio já antecipou, o nosso tema é a riqueza. Quem é rico? Segundo o dicionário, rico é quem possui dinheiro, quem possui coisas de valores, quem possui bens. Esse é o rico. Mas será que essa é a verdadeira riqueza? Vamos refletir um pouquinho sobre o que nós temos. Nós temos carros, casas, não necessariamente no plural, né? Telefone celular, todo mundo tem um no bolso, com certeza. Computador, roupas e assim diversos outros itens. Isso é o que nós temos. Mas se nós somos espíritos, nós temos realmente isso?
Exato. Nossas verdadeiras propriedades são aquilo que nós vamos levar conosco. E não tem nenhum desses itens que eu disse, nós vamos conseguir levar conosco quando partirmos daqui. Então, nós vamos ficar aqui, em média, aí, 70 anos, e esses itens que a gente conseguiu, enquanto esteve aqui, vão ficar. Nós vamos levar somente o que a gente aprendeu, né? O que a gente conquistou em relação à nossa alma. Ou vocês acham que quando nós chegarmos lá, alguém vai perguntar assim: qual carro você tinha? E a sua casa? Quantos quartos tinha? Zona sul ou zona norte da cidade? Não é isso, gente. Não é isso. Primeiro que nós não seremos cobrados. Nossa consciência vai nos cobrar. Vai nos cobrar sobre o que a gente aprendeu. A gente já escutou, né, várias vezes falar aqui do plano reencarnatório. Então a gente tem um planinho lá. Olha, você tem que ajudar o próximo, né? E é isso que a gente vai ser cobrado. Esse checklist, mas é nosso. Nossa consciência vai cobrar e vai falar: ixi, dei mancada mais uma vez, né? Vou voltar lá, não tem problema. Deus tem misericórdia infinita e você vai poder voltar aqui para conseguir isso, tá, gente? Então, lá no livro Caminho da Verdade e Vida, existe a seguinte citação, tá? Cristo não nos visitou como doador de benefícios vulgares. Veio ligar a nossa lâmpada do coração à usina de amor de Deus. Então, essa é a nossa verdadeira riqueza. É o amor. Tão difícil da gente traduzir. Tão difícil da gente expressar. Mas essa é a nossa verdadeira riqueza. Porque as posições no plano espiritual se adquirem com a riqueza da alma. Então, essa é a nossa busca, essa é a nossa verdadeira riqueza, né? As nossas qualidades. Fácil? Claro que não. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui na Terra. Nós somos ainda imperfeitos, mas a gente tem que ter isso em mente. E vocês já estão num bom caminho, vocês estão aqui, um sábado à tarde, escutando sobre Jesus. Não é? Então, isso já é um bom caminho. Quantas pessoas têm dezenas de outras coisas que estão fazendo agora, como ele diz aqui, coisas vulgares, vamos dizer assim, vulgares no sentido da coisas materiais, né? Ok. Mas se você está dizendo que eu não preciso ter dinheiro, que eu não preciso ter bens, então por que eles existem? Nós vivemos no mundo material. Então, lá no passado, se a gente relembrar, as coisas aconteciam pelo escambo. Eu criava galinha, o Antônio plantava arroz. Eu ia lá, trocava minhas galinhas pelo arroz, porque eu precisava de arroz também. O Antônio pegava parte das galinhas que eu dei para ele e trocava com outro produtor para ter o feijão. E assim ia, né? Então era uma troca de mercadorias. E a moeda foi criada exatamente para isso. Hoje nós vamos lá, trabalhamos e ganhamos moedas. Essas moedas permitem que a gente vá comprar o alimento, comprar as roupas que a gente veste, enfim, os itens que a gente necessita, não é? Então, o dinheiro é uma necessidade do nosso mundo atual, é onde se equaliza essa troca, tá bom? Ok, e os bens? Nós temos necessidade de matéria. Nós precisamos, por exemplo, de abrigo. Então, a nossa casa é um abrigo. Nós precisamos nos locomover cada dia mais nas cidades, isso é mais difícil. Então, o nosso carro, para quem tem um carro, também é necessário, não é? Então, pessoal, diversas coisas aqui na Terra são necessidades nossas, da nossa condição de ser humano
imperfeito e vivendo num mundo material. Tá? Mas tem um detalhe importante. Todas essas coisas não são nossas. Você fala, o meu carro, né? A minha casa. Esse corpo, nem ele é meu. Deus nos deu o direito de uso disso tudo. Então eu só possuo por um tempo, por uma transição. Então eu estou possuindo esse corpo, se eu cuidar razoavelmente bem dele, por 70, 80 anos. Se eu cuidar mal, provavelmente menos, né? Eu possuo um carro, eu possuo uma casa, mas quando eu for embora, isso vai ficar aqui. Então isso não é meu, eu não tenho, eu apenas possuo. Tá, legal, eu não tenho, eu possuo, mas seria pecado então querer ter uma casa confortável para minha família? Ter um carro? Não, não é. Nós estamos aqui dizendo assim, olha pessoal, vamos largar tudo que a gente tem e sair na rua aqui, porque eu não preciso mais de nenhum lugar para morar, eu não preciso mais trabalhar, porque Deus dará tudo o que precisamos. Está escrito, né? Está escrito lá, Paulo coloca isso, declara isso lá em Filipenses, que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades, todas as nossas necessidades. Então isso, né? Isso está escrito lá. Mas não é isso que a gente está falando, tá? Nós estamos falando que a gente precisa dos bens, mas a gente não pode colocar toda a nossa vida em tê-los, em mantê-los, em acumular, né? A nossa vida não pode ficar em função de supérfluos. Ela precisa estar em função da relação que nós temos com o nosso próximo. E ali é onde está a nossa riqueza, não é? Quando a gente fala de acumular, eu fiz um exemplinho e vocês vão entender bem. As mulheres em especial, né? Quando a gente abre um armário de um casal, um armário de sapatos, os homens têm ali, talvez, meia dúzia de pares entre tênis e sapatos. O restante do armário, não importa o tamanho que ele for, é da mulher. Não importa o tamanho, né? Então, isso que a gente precisa tomar o cuidado. Às vezes a gente está acumulando coisas absolutamente sem necessidade, né? Uma vez eu fui viajar com a minha esposa e eu brinquei com ela que nós fomos para a praia passar 10 dias, faz bastante tempo, eu não tinha nem os meus meninos ainda. Passar 10 dias, ela levou 10 pares de sapato e usou chinelo havaiana todos os dias. Mas ela levou 10 pares de sapato, né? Enfim. Então, nós possuímos as coisas, nós temos que tomar o cuidado de não fazer isso tornar a nossa meta de vida. Não é essa posse que a gente precisa ter. Mas a gente pode ter. Eventualmente, recebi uma herança, né? Qual é o nosso dever? Independente de ser muito ou pouco, tá? Eu falei da herança, mas às vezes o pouco que a gente tem é muito para outros. Tudo que a gente tiver, a gente deve empregar em prol dos nossos irmãos. Não é? Então, aí começa a ter realmente o verdadeiro tesouro, essa doação que a gente vai fazer para os nossos irmãos. Quando a gente fala em doação, a primeira coisa que vem na mente, principalmente se a gente fala de uma pessoa abastada, de uma pessoa que tem dinheiro, é doação em espécie, né? Ele foi lá no programa Criança Esperança e doou R$1 milhão de reais. Legal, ótimo. Não estou dizendo que é ruim não, tá? Ótimo, né? Mas existem dezenas ou centenas de formas da gente empregar os nossos bens em prol dos demais. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, a casa tem um braço social chamado IAM, Instituição Assistencial Meimei. Os demais já devem conhecer isso, né?
Esse braço social cuida de 300 crianças e apoia as famílias dessas 300 crianças. E tudo o que é feito lá é um pedacinho de cada um que doou. Doou o quê? Doou os itens que a gente traz aqui para doação. Fez a doação também de dinheiro. Doou o tempo. Existem, eu acho que são 300 voluntários cadastrados, se eu não estou enganado, tá? E estão lá. Alguns todos os dias, outros alguns dias, outros algumas horas na semana e outros até eventuais. Hoje a gente tem uma festa junina, é o último dia da nossa festa junina lá, e é tudo feito por voluntários. Da comida, da montagem, do momento ali que vocês chegarem, todo mundo que está na barraca é voluntário. Então percebam que a gente pode doar muitas coisas, muitas coisas. Então não pensem só, né? Não pensem só no dinheiro. A gente tem muita coisa para doar. Eu tenho um colega que ele faz uma coisa, eu não cheguei ainda nesse processo, tá? Mas ele faz uma coisa que é bem interessante. Segundo ele, quando ele compra um item novo de vestuário, um velho sai. Então, se ele comprou uma camisa sai do armário, né? Eu fiz essa palestra hoje de manhã e hoje de manhã eu refleti que talvez ele tenha um armário pequeno, né? Talvez esse seja o motivo, né? Brincadeira, tá, pessoal? Na verdade, ele faz isso com a intenção da doação mesmo. E pensem assim, ó. Imaginem agora o armário de roupa de vocês. Imaginem quantas roupas tem lá que vocês não usam há mais de 6 meses. Por que nós estamos acumulando isso? Quando eu estou falando isso, o primeiro ouvido é o meu, tá? O meu tá cheio também. Então, por favor, eu não estou me excluindo disso não, tá? Por que a gente faz isso? Certamente eu tenho camisa lá que eu não entro mais nelas, inclusive. Mas tá lá no armário ainda, né? Enfim. Então, né, vamos nos desapegar um pouquinho, né? Vamos começar a trabalhar um pouco mais isso daí, né? Eu vou citar um outro exemplo aqui, que muitas vezes causa um pouco de polêmica, né? Na sociedade que a gente vive, pobre versus rico, né? Tem muito disso, né? Mas quando a gente fala de um empresário, ele tem lá sua fortuna, ele monta uma empresa, e aí o que ele faz? Ele emprega dezenas, centenas ou milhares de funcionários. Ele está fazendo bem. Ah, ele visa o lucro? Sim, ele visa o lucro. Mas se ele for uma pessoa equilibrada, se ele trabalhar, né, de forma lícita, ele está fazendo bem. Porque quem aqui já ficou desempregado sabe que a gente perde a dignidade. Não é? Então, ele está fazendo bem, porque ele está dando um emprego digno para essas pessoas. As pessoas saem de lá e no final do mês podem comprar as coisas para sua família de uma forma digna, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Não quer dizer que porque o empresário, porque isso, porque aquilo. Talvez ele não chegou no momento ainda da doação. Talvez ele não chegou nisso ainda, mas aquela empresa, ela traz dignidade para muitas pessoas, né? Então vamos mudar um pouquinho, né, o nosso setup ali, vamos pensar um pouquinho diferente disso daí, né? E nesse ponto, aqui na nossa região, tem um exemplo bastante importante. Alguém já ouviu falar no engenheiro Salvador Arena? Quem foi ele? Para quem não sabe, ele foi o fundador de uma empresa chamada Termomecânica. Lá, historicamente, na década de 70, a maioria dos funcionários de uma empresa metalúrgica mal sabiam ler o seu nome, ler e escrever o seu nome, tá? Então, é uma realidade do Brasil. Às vezes a gente acha que não evoluiu, mas a gente evoluiu bastante, tá? E o que ele fez? O que ele montou nessa época? Ele montou um programa de alfabetização básica para os seus funcionários. Lá em 70. Hoje ele não está mais aqui, né? Ele já desencarnou. Existe uma fundação que controla tanto as entidades de ensino quanto a empresa.
Essa fundação tem um campus aqui em São Bernardo maravilhoso de ensino. Eu digo maravilhoso porque eu já estive lá. Ele é compatível com muitas universidades aí que a gente conhece, tá? Eu brinco, tem um campo de futebol, uma pista de atletismo, que só isso daí para mim já é maravilhoso, assim. Tem horta, tem gado, tem tantas coisas, isso aqui em São Bernardo, tá? E tem um outro que é uma escola agrícola no interior de São Paulo. Ensino da melhor qualidade, infantil, fundamental, o colégio, né, o antigo colégio e universidade, e totalmente gratuito. E com uma regra extremamente importante. No mínimo, 50% das vagas são sociais. 50% das vagas são sociais. Ah, mas eu gostaria que meu filho fizesse o colégio lá. Como é que eu faço? Tem uma prova, e aí você tem 50% das vagas, ou seja, eles pegam as vagas sociais e as não sociais. A nota de corte é diferente. Por quê? Porque, na teoria, quem não tem, não está ocupando a vaga social, veio eventualmente de uma escola privada, ele vai ter uma condição melhor que o outro. Então, a nota de corte é diferente. E lá são todos iguais. Tem algumas normas polêmicas, não pode ter cabelo comprido, não pode ter piercing. Tem algumas normas polêmicas, mas é muito mais no sentido que lá dentro são todos iguais. Não tem diferença. Lá dentro é o que a pessoa é, não é o que ela tem, não é o que ela veste. Né? Então, é um exemplo para a gente pensar, tá? De um emprego interessante de bens e de riqueza material. Jesus, quando esteve em Jericó, ele disse que queria visitar a casa de Zaqueu. Alguém sabe quem foi Zaqueu? Para quem não sabe, Zaqueu era um cobrador de impostos e uma pessoa muito rica. Na época de Jesus, um cobrador de impostos não era uma pessoa querida por ninguém, né? Era muito pior que a Receita Federal hoje em dia, tá? Muito pior. Então, o que acontece? Quando Jesus disse isso, ele recebeu críticas. Como assim? Jesus vai à casa de um cobrador de impostos e uma pessoa tão rica, né? E o que aconteceu nessa visita? Estou resumindo uma passagem um pouco longa, né? Mas estou resumindo. Nessa visita, Zaqueu disse o seguinte para Jesus: eu doarei metade da minha fortuna às pessoas carentes. E se fiz mal a alguém, né? Se trapaceei alguém para ter alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais do que eu tirei dessa pessoa. Então percebam que tudo a seu tempo. Todo mundo pode, né? Vai ter o seu despertar. Então não queiram que assim, todo mundo tem que ser assim, né? A gente não é. Cada um está num momento diferente, né? Como eu disse, eu ainda boto a minha camisa lá no armário e não tiro nenhuma. O meu amigo já conseguiu tirar uma. Eu ainda não consigo fazer isso, tá bom? No Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, tem a seguinte citação. É uma mensagem, né, de um espírito que diz o seguinte, ó: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueceis que os bens que despendes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis contas de sua tutela. Não sejeis depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Está lá. São palavras ditas
por um espírito. Nesse nosso mundo moderno, tempo é dinheiro. A gente escuta isso, né? Sempre. Sempre a gente está escutando, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E a gente não tem tempo. Não tem. Não tem tempo, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo. Como é que eu posso fazer caridade? Como é que eu posso ir lá trabalhar lá na IAN? Como é que eu posso vir trabalhar aqui nos céus? Porque eu não tenho tempo, né? E é verdade, a gente não tem. Porque a gente se ocupa com muitas coisas que a gente não precisaria se ocupar, né? Porque vamos pensar o seguinte, ó. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, será que ele teria descoberto a vacina da febre amarela que hoje ainda salva tantas vidas? Se ele ficasse pensando só que ele não tem tempo e que ele precisa ganhar dinheiro? E Villa-Lobos? Teria feito as composições maravilhosas que a gente escuta? E o que dizer de Albert Einstein? Com tanta contribuição à ciência. Será que eles estavam de olho no dinheiro? E até tem uma questão, Albert Einstein até tem uma questão bastante interessante. Ainda hoje o cientista é muito desvalorizado. Muito desvalorizado, de uma forma geral, né? A gente percebe que tantas coisas saem das universidades e o cientista é tão desvalorizado nesse ponto, né? Então, a dedicação do tempo é uma opção nossa. Renato Russo nos disse que nós temos todo o tempo do mundo. E temos, nós somos espíritos infinitos. Então, nós temos todo o tempo do mundo. Cabe a nós colocar a prioridade. Eu quero acumular o quê? Bens terrenos ou eu quero acumular bens para a minha alma? É isso que a gente tem que começar a pensar. Mas, a gente vive nesse mundo. Mundo de internet, mundo de redes sociais. E aí, vocês conhecem alguém triste na rede social? Não, né? Não. Só tem gente feliz, né? Puxa, é tão legal, né? A gente vive num mundo de felicidade e não percebeu. Não é lindo isso? De vez em quando alguém bota lá assim, luto. Mas aí a gente fica tão bravo porque ele não diz por que ele está em luto. Quem faleceu? Não é isso que a gente faz? Estou contando alguma mentira? Não. Vocês já passaram por isso alguma vez? Eu passo, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa pensar, né? Tudo isso que está acontecendo, são coisas que a gente tem que ter bom senso em pensar, né? Em raciocinar e não transformar isso em angústia para nós. Por quê? O que acontece? Você olha lá assim, a pessoa posta a foto da viagem maravilhosa que ela fez, né? Aí ela posta a foto daquele prato de comida maravilhoso do restaurante XYZ, né? Ela posta a foto do carro maravilhoso que ela comprou, da casa que ela acabou de decorar, comprou e acabou de decorar. Mas a pergunta que fica, ela é feliz com tudo isso? Quando ela chega na casa dela, ela é recebida com carinho ou nem o cachorro roubando o rabo para ela? Percebem isso? Não é? Se eu tenho um carro, comprei um carro novo, o que eu quero com isso, né? Eu acabei de comprar um carro novo, puxa, que legal. 2 dias depois eu já estou querendo outra coisa, né? Eu deveria curtir isso, colocar minha família dentro do carro, sair para passear, ter bons momentos, boas, como é que se diz hoje? Boas memórias, né? Não é isso? A gente tem que construir memórias, não é esse o termo que está na moda agora? Então, gente, não vamos nos angustiar com essas coisas que estão aí. A publicidade, a rede social, ela é uma forma de vender coisas, né? Então, não vamos nos angustiar com isso. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. E é uma dica importante. A gente precisa aprender a deixar de substituir o verbo querer pelo precisar. Porque nós falamos o quê? Eu preciso de um sapato novo. Eu preciso de um carro. Eu preciso de uma casa melhor. Tudo eu preciso, né? Mas não é.
Na maioria das vezes eu quero um sapato novo, eu quero um carro mais novo e eu quero uma casa melhor. Eu não preciso. Deus não provê tudo aquilo que a gente necessita? Não está escrito isso? Então a gente não está nem confiando em Deus, né? Então não quer dizer que a gente precisa. É eu quero. Vamos trocar o verbo para o eu quero. De manhã fizeram uma observação, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Eu preciso me alimentar. Isso eu preciso. Eu preciso almoçar, eu preciso jantar. Mas não precisa ser no restaurante chique, não precisa ser na churrascaria. Eu posso querer ir no restaurante chique. E ótimo, tranquilo. Mas usa o verbo querer, não precisar. Percebem como isso já muda o nosso pensamento? Como já troca essa questão da angústia do se eu preciso e não tenho, é angustiante. Agora, se eu quero, beleza, eu quero. Quando eu quero tantas outras coisas, né? A gente tá sempre querendo, né? Eu toco guitarra, uma parte. Eu faço algum barulho que é parecido com música na guitarra, né? Não é bem assim que eu toco guitarra. E se tem uma coisa que guitarrista adora, é comprar guitarra. Talvez mais do que tocar. Ele adora comprar guitarras. Então eu tenho 2 guitarras e um violão lá em casa. E eu fico o tempo inteiro olhando. Olha essa guitarra, que linda! Nossa, esse modelo é maravilhoso. Com esse modelo, minha música ia ficar muito melhor. Minha música é ruim de qualquer jeito, tá? Mas eu acho que a guitarra ia fazer a diferença. Então, no momento que você troca esse verbo do preciso de uma guitarra nova, não, eu não preciso. Não preciso. O que eu tenho é mais do que suficiente para o que eu faço, que é lazer. Eu não sou um músico profissional, nada disso. Então, para o que eu faço, que é lazer, é mais do que suficiente. No momento que a gente troca esse verbo precisar por querer, a gente já começa a ter um pouquinho de paz. Porque essa angústia já não existe mais. Então eu olho para a guitarra e falo, pô, é bem bonita, né? Mas a minha tá funcionando, tá legal, né? Às vezes a gente quer. Aí o que eu fiz recentemente, eu troquei, eu não comprei uma nova, eu fui lá e troquei a minha antiga por uma nova. Então eu substituí, né? Porque eu queria, eu não precisava, mas eu queria. Tudo bem, gente? Legal isso daí? Então, a gente investe hoje muito em prol do sucesso. No geral, tá? Na vida profissional, acho que todas as profissões hoje, ela é obrigada a continuar estudando. O atleta investe 100% do tempo dele nos seus treinamentos, né? E assim sucessivamente. Por que isso? Porque a gente pensa o seguinte, bom, eu preciso ser o melhor profissional para ganhar mais dinheiro, para comprar a casa, para comprar o carro, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Mas quanto a gente investe de tempo nosso naquilo que é importante? A alma, a evolução do nosso espírito. Meia hora por semana, né? Na maioria dos casos, né, a gente investe meia hora por semana, 1 hora por semana que a gente vem numa casa espírita ou a gente vai num centro de religião, seja ele qual for. Vocês não acham que é pouco? Então é isso que a gente precisa buscar, né? No momento que a gente passa a entender isso e no momento que a gente passa a ser mais ativo, vocês vão perceber que é diferente. Fora da caridade não há salvação. Já ouviram essa frase, né? E não é minha, tá? O que a gente precisa pensar, tá? Quando a gente faz a caridade, a gente imagina estar ajudando alguém, né? É o tradicional. Eu vou ali, vou fazer a caridade e vou estar ajudando aquelas pessoas. A casa lá na IAN tem a Porta de Fabiano, que acolhe os moradores de rua, dá banho, dá aulas, dá evangelização, dá alimentação, né? Todos os dias, né? Sábado, domingo, feriado, não para, tá bom? Aí você fala assim, eu estou ajudando eles? Mas sabe quem está sendo ajudado? Quem está lá fazendo isso. Essa pessoa que está sendo ajudada. Essa pessoa que está recebendo
o bem maior. Então, a gente precisa mudar. A nossa verdadeira riqueza está dentro de nós. Está naquilo que nós vamos levar quando sairmos daqui. Quando retornarmos à pátria espiritual. E isso é o que a gente precisa buscar fazer. É fácil? Não. Mas é uma mudança de hábitos. É só a gente fazer um pouquinho por vez, tá? Um pouquinho por vez. Quando a gente começa a fazer isso, vocês vão perceber que é um caminho sem volta. A gente entra de cabeça e a gente começa a fazer, e aí a gente gosta, e a gente quer fazer mais, e aí a gente acha tanto tempo. Tanto Netflix que eu deixei de assistir quando eu comecei a fazer outras coisas. Não me faz falta. Não me faz falta. E para encerrar, já que o obsessor da luz verde já acendeu, a dona Olinda, em suas orações, fez o seguinte pedido: avó, ajude-me a fazer o Natal das criancinhas. Acompanha-me. Levo agora a lista aos amigos. Não me abandone. Dona Olinda Soares frequentava templo espírita contíguo à sua residência. Responsabilizava-se pelas aulas de moral cristã e saía para solicitar a cooperação de pessoas abastadas a fim de atender a comemoração natalina. E rogava ao amoroso espírito de sua vovó, Dona Joaquina de Miranda, que a auxiliasse. Era sábado à noite, estava de volta com muitas promessas, mas sem qualquer recurso substancial. Queixando-se ao marido e aos filhos da dureza que encontrara nos corações, recolheu-se ao repouso. No dia seguinte, pela manhã, Dona Olinda estava no templo espírita, falando a 6 dezenas de crianças subnutridas e maltratadas. No momento em que se refere à caridade, entra a pequena Léa, sua filhinha, de 6 anos, trazendo ao colo o precioso colar de pérolas. Sente um choque. É o colar que pertencera à vovó, fazendeira abastada noutro tempo. Conservava-o como relíquia nos guardados mais íntimos. Interrompe-se e tenta alcançar a menina, agora curiosamente rodeada por outras crianças. Léa, ante o olhar materno, enche-se de medo. Corre, pálida. Prende o colar numa carteira próxima e as pérolas se espalham pelo chão. Dona Olinda, desapontada, vai corrigir a filha, mas ali mesmo, pela sua vidência mediúnica, vislumbra o espírito de Dona Joaquina, avó. A entidade aproxima-se e diz: filha, você me pediu auxílio para as crianças. Como pode reter essa joia por tanto tempo diante de tanta necessidade? E sem lista alguma, as pérolas soltas deram às crianças menos felizes todo um Natal de alegria, roupa numerosa e pão farto. Então, meus queridos, aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então, vamos depositar o nosso tesouro no amor. Vamos seguir o exemplo de Cristo. E eu tenho certeza que essa é a receita de sucesso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Maurício. Em nome da Escola de Paz, agradecemos imensamente essa palestra. Vamos pedir à equipe da sala de passe para que se dirijam ao local. Os demais permanecemos aqui aguardando. Enquanto isso, vou convidá-los para a próxima palestra, no próximo sábado, que vai falar sobre Jesus em nós. O enfoque, como sentimos Jesus em nossas vidas. Bem importante essa palestra, tá bom? Quem vai fazer ela para nós, nosso querido André Dalmas. Sempre uma palestra muito boa. Assim como essa que foi agora.
Desculpa. Então vamos novamente, nos sentando confortavelmente. E dessa forma podemos refletir sobre tudo que foi falado aqui hoje. Uma verdadeira riqueza de aprendizado. Tudo que ouvimos aqui. Procurando de alguma forma acharmos um meio de praticá-las em nosso dia a dia, para que possamos usufruir dessas dádivas, desse amor, dessa verdadeira riqueza que é Jesus. Jesus em nossas vidas, em nosso coração. E assim, vamos fazer uma oração ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Como o Maurício falou durante a palestra, hoje nós temos a nossa quermesse lá na IAM, Pauliceia, todos convidados, tá? Das 18 até as 22 horas. Um ambiente muito gostoso, para quem não conhece, ambiente fechado, com toda a segurança, e tudo que lá é feito é com muito amor, e tudo que lá é arrecadado também é usado com muito amor. Então contamos com todos vocês lá, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana, que todos retornem aos seus lares em segurança. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos.